Boa noite a todos. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Oi, Márcia, boa noite. Convidar, chamar a Márcia. Segunda-feira. Oi, Oi, Paula, tudo bom? tudo bem? E você? Deixa Tudo eu bom. levantar um pouquinho, Eu vou ajustar aqui que também. agora ficou baixo. Maria Luísa, boa noite. Deixa eu ver quem é que tá chegando aqui. Ah, minha irmã. Faz tempo que eu não vejo a minha irmã por aqui, essa Maria Luísa, que para nós tem um apelido, mas eu não vou contar. Deu uma sumida. O importante é que voltou. Boa noite. Vou enviar uns convites. Márcia? Oi, tá ouvindo? Ah, Tá vendo? tô. Voltou? É que eu Voltou. tava no WhatsApp aqui, Ah, mandando mensagem. E deixa eu ver tô aqui. enviando uns convitinhos para todo mundo que tá. Que eu tô conseguindo aqui. Aí. Então, nós vamos falar hoje, né, Márcia, mais um pouquinho sobre a terapia plasmática. Uhum. Né? E vamos trazer uma correlação dos chakras com as dores físicas, as dores emocionais e como que a terapia plasmática pode atuar. Deb, boa noite, seja bem-vinda. Então, ó, para quem não me conhece, eu vou me apresentar, e a Márcia pode, depois a Márcia também pode se apresentar, né? Que tá chegando algumas pessoas novas, a live vai ficar gravada se Deus quiser. Não, fica. Dá um pouquinho de susto na gente, mas acaba ficando. Então, eu me chamo Paula, sou fisioterapeuta de formação e também eu coloco como fisioterapeuta existencial, porque eu sou fisioterapeuta e analista existencial de formação. E trabalho com técnicas como eu me coloco como um canal de cura, de luz e de amor divino para as pessoas, para aliviar dor, sofrimento, dores físicas e emocionais, né? Estimulando esse poder de autocura dentro das pessoas, a autorregulação, que elas possam fazer essa autorregulação através dessas técnicas que eu trago, dessas terapias, né? E agora, recentemente, eu e a Márcia fizemos um curso de uma terapia nova que, nossa, nós nos encantamos, gostamos muito, porque vimos resultado, vimos que funciona, que é uma terapia prática, de fácil aplicação e com um resultado muito abençoado. Então, tudo que é bom a gente sente no coração de compartilhar, né, para que as pessoas possam usufruir, Uhum, né, experimentando esse bem-estar, esse poder de autorregulação, de autocura, uhum. né? Boa noite, João. Ótimo. Posso então me Se apresentar? apresenta, Márcia. Eu não vejo o pessoal entrando, aí eu não sei o que acontece. Ah, Eu não sei. vai deslizando assim? Eu coloco aqui ao vivo, mas, por exemplo, só está aparecendo minha irmã que está na sala, a Deb, você e eu. Eu não sei por que que tem alguma configuração, alguma coisa, né? João do Rosário também entrou agora. Pô, Seja bem-vindo. Então, meu nome é Márcia Andrade, a minha formação é em administração de empresas, eu ai, tenho uma pós em marketing, né? Trabalhei a minha vida toda em empresa, né? Me aposentei com 30 anos de carteira assinada
e iniciei uma nova carreira no ramo de imóveis. E desde 2020, por conta do isolamento, eu comecei a me interessar por questões que eu sempre me interessei, mas nunca tive tempo de estudar, né? Porque a vida tinha que estar correndo atrás, né, da sobrevivência, vamos dizer assim. E aí, nesse período, a exemplo de muitas outras pessoas também fizeram o mesmo caminho, né? Teve que parar, então começou a estudar o autoconhecimento e técnicas energéticas. E aí o meu início foi nesse caminho, medicina germânica, reprogramação quântica celular, a limpeza uterina, radiestesia, então várias ferramentas, né, que todos com esse fundo energético, eu buscando também a minha autocura, né, por conta dessas tantas ferramentas que a gente que tem muito resultado, né? Então, eu sempre costumo dizer que não existe a ferramenta melhor de todas, existem a melhor de todas é aquela que vai funcionar para você. Uhum. É isso. É E aquela depende que... da fase da vida. Às vezes tem uma fase que a gente Exato. está vivendo que uma terapia é melhor. Aí tem fase que a outra É, faz mais efeito, né? Que porque na nós somos. verdade, muitas têm coisas em comum, né? Muitas coisas em Uhum. comum. Mas acontece que num determinado momento você ouve e você não absorve aquilo que está sendo passado para você. Passa um tempo, aí parece que aquilo cai feito uma luva, quer dizer, uma outra técnica, mas falou a mesma coisa ou, né? O princípio foi o mesmo, mas aí começou a cair a ficha, que a gente costuma dizer, né? Caiu a ficha, virou a chavinha, né? E é isso. E aí, por conta disso, aí eu conheci a Paula e aí a gente começou a ter uma amizade, trocar muita figurinha. A Paula já está mais tempo aí nessa jornada, mas então eu estou super feliz porque eu vejo que dá resultado para mim. Eu quero ajudar pessoas que possam também ser beneficiadas com isso. E E, você e mergulhou fundo, né, Márcia? Você foi. fez bastante coisa, bastante curso, E né? Bastante, continuo, então, e continuo estudando, continuo estudando. Então, acho que é um caminho sem volta, né, Paula? A gente vai indo, à é. medida que você vai conhecendo alguma coisa, aí você quer Tiago, conhecer mais, e por aí vai, né? Ah, o Tiago chegou aqui, seja boa bem-vindo, noite, Tiago. seja bem-vindo. E é isso. Então, nós fizemos uma parte um da terapia plasmática, que foi a primeira Uhum. apresentação, onde nós falamos sobre os corpos sutis e uma aplicação, né, o que era a terapia plasmática e a aplicação dela. E hoje eu falei, Paula, vamos falar então sobre os Aí chakras, porque tudo tem a ver também, está relacionado. sim. Quando a gente aplica a terapia plasmática, também tem esse passo de equilíbrio dos chakras, né, para que possamos aí equilibrar ou corrigir alguns desvios, digamos assim, energéticos, né, que estão causando alguma dor física ou até mesmo emocional. E é isso, Sim. por isso que a gente está fazendo a parte 2. Boa noite, Thaís. A Thaís Ah, a Thaís chegou. chegou. Olha aqui, ó. Quem é que tá aqui? Ó, Deixa eu ver. Ah, a Thaís. Agora eu abri aqui. Ô, Thiago, ó, o acenando aqui Thiago pro falou, Thiago. linda, parabéns para vocês duas. Saí ali para dar uma espiadinha. Ah, gratidão. O Isso! Thiago também é nosso mentor no curso, né? Da Exatamente. terapia plasmática. Exatamente. Nós precisamos fazer uma live com nós três aí. A gente, É né? Porque ele, verdade. ele, ele tá ali, ó, mais tempo aí na Há bem terapia mais tempo que a plasmática. gente, muita prática, muitos resultados. Então, Tá vamos seguir aí. o exemplo. Tiago, tá feito o convite, Tiago. Tá bom? Então, é, aí hoje, assim, eu quero convidar todo mundo a olhar para o corpo, não como só como matéria, olhar como também, porque nós somos, como a Márcia falou na última live, né? Nós somos a somatória de 7 corpos, né? Não somos só o corpo físico, só a matéria. Então, para a gente olhar como um todo, Uhum. né? Para a gente conseguir entender bem melhor o nosso corpo, de onde vêm as dores, de onde vem o sofrimento.
para a gente achar a causa, né? Então, o corpo como um campo vivo de informações, de sensibilidade, de Uhum. energia, de frequência, de vibração, que é o que a gente é, né? Uhum. Então, nós Sim. somos emoção, nós somos pensamentos, nós somos vibração, nós somos energia, né? Uhum. Então, nós somos também um corpo espiritual, vivendo na matéria. Então, nós Uhum. temos que olhar como um todo, para ver onde está aquela raiz dessa dor que está reverberando aqui nesse corpo físico, né? Que esse Uhum. corpo físico, essa matéria, é o nosso, é o templo da nossa alma, do nosso espírito, né? É um veículo por onde a gente pode se locomover, se comunicar, Nosso avatar, né? sentir. É o nosso avatar. Então, é muito importante. É Uhum. Tem que matéria, cuidar essa bem dele. matéria, É. né? Mas a gente é também o conjunto de tudo. E Uhum. muitas vezes o corpo está expurgando essas dores, Uhum. expurgando, colocando para fora dores emocionais, desafios mentais, às vezes algumas a gente fala assim, umas sobrecargas energéticas que a gente tem. Então ele está expurgando. Ah lá, Tiago, minhas queridas, tenho de voltar para o curso profissionalizante da terapia plasmática. Depois assisto, sucesso. Ah, gratidão, vai ficar gravado. Gratidão. Depois você assiste e dá uns feedback aqui pra gente. Isso. A Maísa entrou, boa noite. Deixa eu ver quem que entrou Seja aqui. Ah, é Maísa da bem-vinda. Silva. Boa noite, Maísa. E aí, então, eu vou falar um pouquinho, Uhum. né, de cada, porque nós temos muitos chakras. Temos chakras no corpo energético inteirinho, Uhum. né? O corpo energético só para a gente, né, é o corpo onde tem todos esses chakras. É o corpo que liga o nosso corpo mental e o nosso corpo emocional a esse corpo físico. Uhum. Então, esses chakras, eles estão nas mãos, estão pelo corpo inteiro. Uhum. Só que, assim, existem 7 principais chakras, que Uhum. são os que a gente. São os vórtices de energia, os que mais. Todos são importantes, mas, assim, eles são os mais poderosos do nosso corpo, porque eles abastecem órgãos e glândulas do nosso corpo físico também, Uhum. né? E aí nós temos o primeiro ali. Ah, então só para dar uma, assim, aí a proposta da terapia plasmática dentro dessa visão integrativa que a gente está trazendo é favorecer essa harmonização, esse equilíbrio nesse campo energético todo, nesse Uhum. corpo energético, nesse campo energético. E uma sensação mais profunda de centramento, mais profunda de presença, é uma harmonia interna para o organismo conseguir se reorganizar, se autorregular da melhor forma possível, né? Trazendo um relaxamento, um bem-estar e estimulando essa homeostase, que é o equilíbrio e o funcionamento de todos os sistemas do nosso corpo físico com sucesso, com harmonia. Érica, boa noite. Então, vou começar falando um pouquinho. O primeiro chakra, que é o chakra base, ele é ali na base mesmo da coluna, entre o órgão sexual e o ânus, ali no períneo. Esse chakra, ele é representado pela cor vermelha, pela cor rubi. Ele é assim, associado também às glândulas suprarrenais, porque esse chakra, ele traz um instinto de sobrevivência, de Uhum. aterramento, de estrutura, de base. E as glândulas que estão ligadas a isso são as suprarrenais, porque ela produz o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, que é muito estimulado quando a gente está em luta ou fuga, nesse sentimento de sobrevivência instintivo, né? Então traz isso. E aí eu vou até fazer uma ressalva, porque tem algumas literaturas que trazem a glândula como se, porque assim, o chakra base e o chakra umbilical, eles têm uma ligação
muito perto, eles são muito conectados ali. Uhum. Então, tem algumas literaturas que trazem o chakra umbilical como o que regula as suprarrenais, e o chakra base como regula as gônadas, as Uhum. glândulas sexuais ali. Só que aí tem alguns, que é igual esse que eu trouxe aqui, que há as glândulas que são que o chakra base, ele emana energia vital e nutre de energia vital a glândula suprarrenal, porque ela está muito ligada mesmo a esse instinto de sobrevivência, de luta ou fuga. Porque quando a gente está em luta ou fuga, a gente produz um cortisol em excesso, adrenalina em excesso, para a gente conseguir ou lutar ou fugir, né? Então, eu achei legal né, essa parte. Eu fui por essa parte da literatura. E aí, os órgãos e estruturas ligados a esse chakra, que esse chakra abastece, são as pernas, os pés, os ossos, ou seja, a estrutura, a base, né? Os músculos, o sistema ali locomotor, os músculos, o intestino grosso, o reto, né? A coluna, Básico, que é a você base, fala? o Básico? básico, Para mim aqui é sustentação. a coluna e rins. Mas tem várias literaturas, como você falou, mas para mim aqui eu tenho Uhum, essa coisa da base da coluna e ossos e rins, a parte física, vamos dizer isso. assim. Né, que são, igual eu falei, pernas, pés, ossos, reto, o, a coluna, sistema de sobrevivência do corpo, né? O intestino grosso, que é lá embaixo também, os músculos, porque tudo Uhum, que é base, tudo que é estrutura, né? E os órgãos sexuais externos também, uhum, ligado a essa parte, porque a raiz é aterramento, é presença, né? Então é sobrevivência, instinto, segurança, tudo uhum. isso, né? As emoções em equilíbrio, quando está em equilíbrio, é segurança, firmeza, Agora me presença, ajudou. enraizamento, Uhum. confiança na vida, ação, sucesso material, né? Tudo isso está ligado ali. As emoções do chakra base, quando estão em equilíbrio. Em desequilíbrio, pode vir medo, insegurança, sensação de abandono, instabilidade, por ser base, estrutura. Quando ele está abalado, fica instável, né? Excesso de apego à matéria também, né? O egocentrismo. Uhum. Cumprimentando. Sejam bem-vindas, Jojona, Gil. Então, esse do chakra básico ali, né? Uhum. Bem na base da coluna. O chakra umbilical, ele é representado ali pela cor laranja, né? E a localização dele é uns 2, 3 dedinhos ali abaixo do umbigo, ali no baixo ventre. Paula, Oi, não, desculpa, só fazer um parênteses aqui que eu esqueci. Na parte pode do falar. chakra básico também está intimamente ligado com a nossa prosperidade ou falta de, né? Em desequilíbrio Isso, eu tem falei essa base questão. financeira, né? Sucesso Exato. material. Porque como ele é ligado a essa questão da sobrevivência, então ele em desequilíbrio ali é um fator muito diretamente ligado, assim, às vezes uma crise financeira que você esteja passando e que Uhum. demora para passar, vamos dizer assim, né? Você pode medir que talvez teu chakra ali esteja desalinhado e a importância de estar totalmente equilibrado esses chakras justamente para o fluxo caminhar, né? Se abrir as oportunidades e a abundância, né? Sim, isso mesmo. E aí, o chakra umbilical, então, ali abaixo do umbigo, Uhum, na cor laranja, e ele é associado às gônadas, às glândulas sexuais, ovários, testículos, porque é o chakra que representa a nossa criação, uhum, ali a reprodução, a criatividade, né? uhum, Ele estimula.
E aí também, assim, a fluidez, a sensualidade, a sexualidade, né? Tá tudo ligado ali à nossa capacidade de sentir, o prazer. Então, esse chakra, ele tá bem ligado a isso. E aí, os órgãos, as estruturas, né? Os órgãos que ele abastece de energia vital são os órgãos reprodutores internos, aqui para mim, os rins, a Uhum. bexiga, os líquidos corporais, como linfa, né? Ele está muito ligado aos. Então, esqueci, tem a ver também com os vínculos, nossos vínculos, né? E E quando está equilibrado, a gente tem a capacidade de sentir prazer, a criatividade, poder de criação, a fluidez, a sensualidade, a capacidade de sentir, né? E quando ele está em desequilíbrio, a gente aí pode ter culpa, bloqueio criativo, repressão emocional, dependência afetiva, dificuldade em sentir prazer, em se entregar, em ter intimidade, em formar vínculos, né? Tudo isso ligado a esse chakra quando ele está em desequilíbrio, né? Você quer colocar mais alguma coisa, Márcia? Basicamente, acho que é isso mesmo, né? Ele traz essa questão, né, do prazer, né? Quando a gente fala em sexualidade, não está querendo dizer necessariamente a questão sexual em si, também, Não é só o mas não é sexo, né? só, né? É a diversão, é o prazer da vida, é o prazer de Uhum. viver, de se Prazer de divertir, viver. né? De se divertir. Então, quando tem esse chakra, o chakra sacro, ou para mim é sacro ou umbilical, tem também mudam as Tem. nomenclaturas, né? É bem isso, você fica mais criativo, você fica mais, né, aberto a imaginar soluções criativas, né? Sim. Então, é importante. Meu vira e mexe, ele tá meio bloqueadinho É aí. a realização dos projetos também, porque é o que você vai deixar para o mundo, o que você É, vai contribuir, né, com o seu poder de criação, né? Tá é. muito ligado a isso. Uhum, Aí o outro é o chakra do plexo solar, que é ali mais ou menos na boca do estômago, né? Ele uhum, é acima do umbigo, ali na região do estômago. É representado pela cor amarela ou dourada também, né? É um verdadeiro sol que se acende ali. Ele é associado ao pâncreas, né? Então ele uhum, tem muito a ver com a regular metabolismo, uhum, né? E os órgãos, as estruturas que ele abastece, né, de energia vital, estômago, fígado, vesícula biliar, baço, intestino grosso, todo ali o sistema digestivo, uhum, né? Intestino grosso, não, intestino delgado ali, toda a parte aqui do sistema digestivo, né? E as emoções em equilíbrio, autoestima, poder pessoal, aquela uhum, capacidade de se colocar na vida, de se ocupar o seu lugar, de se uhum, posicionar, né? A ação, a clareza nesse sentido, a autonomia. Então, ele, quando está em equilíbrio. Em desequilíbrio, assim, quando tem raiva, irritação, controle excessivo, vergonha, até a baixa autoestima também, impotência pessoal, achar que eu não sou capaz, me uhum. sinto impotente, né? Não consigo me colocar na vida, né? Esse é o do plexo solar. Quer colocar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo, do poder pessoal, né? Acho que é por isso que ele tem essa cor, com a cor amarela nessa região, né? Como se tivesse o sol aqui na barriga, sabe? Né? É Então, coisa assim, né? então, quando você está bem, está com o teu chakra, com o plexo solar equilibrado, você chega chegando, entendeu? Você chega Porque a com nossa energia aquela. chega antes da gente mesmo, né? Exatamente, chega feliz, alegre, né? Bem disposto, está entusiasmado, né? Esse entusiasmo, né? Ele brota, ele transborda, você comunica esse entusiasmo.
seja E o que quando ele for. está em harmonia, é até mais assim, mais fácil da gente se blindar também, no sentido de não pegar o que é do outro, deixar com o outro que é do outro e ficar com o que é meu, É, né? Porque eu me posiciono, é, né? Eu é tenho isso. poder pessoal ali. Então É. é legal isso. Todos eles são tão importantes, né? É, esse chakra, ele estando bem equilibrado, e você tem essa coisa da elevação da tua autoestima, então você consegue superar desafios com maior facilidade. Então você é como se você não tivesse medo, sabe? Ou pelo menos você supera o medo, você conhece o medo, você reconhece o medo, acolhe esse medo e enfrenta a É aquele situação. que vai com medo mesmo. É, Vai e cai. exatamente. Então, isso quando. Então, importância. Mas a gente fala da importância de cada um, mas afinal de contas, todos eles são extremamente importantes. Tem que ter, todas têm Sim. a sua função e tem que estar bem equilibradinho mesmo. E aí o outro é o chakra cardíaco, que é no centro do peito mesmo, né? É Uhum, o chakra cardíaco, que ele é representado pela cor verde e pela cor rosa, né? A uhum, gente costuma dizer o verde da verdade, né? A verdade do seu coração e o rosa do amor incondicional, né? Muitas vezes o amor de Cristo é o amor, né? uhum, Então o chakra cardíaco ali localizado no centro do peito, né? A glândula associada é o timo, que o timo é a glândula da imunidade, conhecida como a glândula da imunidade, né? Então a gente trabalha bastante nele na terapia plasmática, né? Muito legal. Os órgãos e as estruturas que esse chakra abastece de energia vital, então é o coração, o pulmão, né? Assim, então, ligado à circulação, né? Os braços, as mãos, a caixa torácica. uhum, Então, e as emoções em equilíbrio, quando está em equilíbrio esse chakra, as emoções que tem é amor, compaixão, perdão, né? A autocompaixão, o auto-perdão também, a empatia, a leveza, a paz, uma grande conexão também, porque assim a gente se conecta com o superior do chakra da coroa, mas também a partir do chakra cardíaco, né? A gente se abre para essa conexão uhum, superior, né? Com o nosso espírito, com a nossa essência. E em desequilíbrio, quando ele está em desequilíbrio, quais são as emoções? Tristeza profunda, mágoas, ressentimentos, fechamento afetivo, né? Aquelas pessoas que estão fechadas para o amor, dificuldade de receber e oferecer amor, né? Dificuldade de se abrir, de conversar, de simpatizar com as outras pessoas, de se permitir que chegue às pessoas, a alegria e o amor chegue até você. Muitas vezes, às vezes é com medo de sofrer, bloqueia, fecha, né? Aí vai ficando com aquele coração que a gente fala, entre aspas, endurecido, né? Então, exatamente. esse é o chakra. Quando Cardíaco. no corpo emocional, esse é o chakra mais afetado. Quando a gente tem emoções densas, negativas, quando a gente passa por situações de muita tristeza, muita mágoa, luto, essas coisas, esse é o chakra que mais sente, Uhum. né? E é o chakra dessa interconexão, né, entre os chakras inferiores e os superiores. Então, a importância Uhum, dele de estar equilibrado, né, porque é como se ele sim. segurasse a bandeja, assim, né, dos Tá ali dois no meio, lados, né? Que porque são está sete, bem. ele tá no meio, três para Exa cima, três para baixo. Que nos exatamente. inferiores, nesses inferiores, o básico, o umbilical e o plexo solar, geralmente ficam armazenadas as emoções mais densas, né? Exato. De raiva, medo, E injustiça, eu, contrariedade. Então, é, eles ficam, a gente tem que trabalhar para liberar essas emoções, e é o né? Para mais não ficar comum, represado. é o mais comum, mais frequente de desequilibrar são esses inferiores, né? É o É, mais comum. Não quer dizer que os outros não sejam, não fiquem desequilibrados, ficam, mas parece que começa tudo daí, porque a gente está nesse plano terreno, né? Na matéria.
Então, e Sim, eles estão relacionados diretamente a isso, né? sim. E o Ó, a chakra, Debbie pode, pode falar. falar não, e o chakra, acho que o chakra cardíaco, eu acho que para a gente tentar imaginar, fazer esse sentimento de amor incondicional é uma tarefa difícil, né? Difícil, desafiadora, mas acho que parte de para mim, dois níveis de consciência muito importantes, que um é a neutralidade e o outro basicamente, eu acho que é esse, é empatia e neutralidade. Porque quando você tem neutralidade, você não julga, né? Você passa a receber a informação do outro e antes de julgar, você acolhe. Você Uhum, acolhe, porque é a visão do outro, por mais que seja diferente da sua, é a percepção do outro que está imaginando, olhando e acreditando naquilo que tá afetando ele de alguma forma, né? Então, uhum, quando você passa a agir de uma forma menos acusadora, menos julgadora, eu acho que a gente começa a ir por esse caminho do o amor incondicional. De novo, não é tarefa fácil. Não é. não. Não, mas eu acho que é por isso que a gente está aqui nesse Então, plano, é por né? isso que a gente tem que manter esses chakras harmonizados, porque eles facilitam, né, com Sim, que a gente consiga trabalhar nesse sentido, é. né, de também elevar esses níveis de consciência, igual entrar na neutralidade, parar de julgar, Uhum, né? Também a disponibilidade, a vontade em aprender, em entender que o outro está no nível dele, é. que tá tudo certo. Você pensa de um jeito, o outro pensa do outro, e eu posso dar a mão para quem precisa de ajuda e aprender o que eu já sei e pedir ajuda quando eu não consigo entender, quando eu não consigo aprender ainda, para quem já deu conta. Então, acho que tudo isso quando a gente começa a alinhar todos esses chakras, é um passo muito importante, porque a gente consegue equilibrar o nosso campo eletromagnético e atrair também Uhum, situações que condizem com o que a gente está vivendo, né? Com o que a gente uhum, está vibrando. E se eu estou mais equilibrada e harmonizada, eu vou atrair mais disso. Né? Então, uhum, por isso que eu acho muito importante. E a partir do coração mesmo, coração, a partir do amor, né? Como você falou da empatia, uhum, né? Então, eu acho muito, muito importante. O outro chakra é o laríngeo, que é aqui, na garganta. A cor dele é o azul mais claro. Ele está associado às glândulas aqui, a tireoide, a paratireoide. Nessa região também tem as amígdalas palatinas, as cordas vocais, né? Então, essa, os órgãos, as estruturas, então, garganta, boca, cordas vocais, mandíbula, pescoço, ouvido, está conectado a esse chakra laríngeo, uhum, né? As emoções, e quando ele está em equilíbrio, as emoções são expressão autêntica, verdade. Você comunica a verdade do seu coração através da sua voz, da sua expressão, uhum, da sua comunicação, né? A comunicação clara, a escuta também. Você consegue escutar melhor o que as pessoas você se abre para ouvir, né? E aí, quando está em desequilíbrio, as emoções podem ser medo de se expressar, medo de uhum, falar, de se comunicar, timidez excessiva, mentira, às vezes mente, dificuldade de colocar limites, sensação de não ser ouvido. uhum. Então, isso tudo pode acontecer quando esse chakra está em desequilíbrio. Oi, dona Zezé! E então, esse é o chakra da comunicação, da expressão, né? E quer falar alguma coisa dele? Então, pode terminar. E aí, não, e aí agora eu vou falar do frontal. Ah, tá. Só complementando aqui, né, das minhas anotações, esse chakra é o chakra da verdade. E por ser o chakra da verdade,
está intimamente ligado com as nossas habilidades, com o que que a gente veio, que habilidades que a gente veio para esse plano, para essa vivência aqui. Então, é daqui que vem essa energia, digamos assim. Então, muitas vezes, quando a gente fala, transmite algo para alguém só para agradar, você não está indo contra a tua verdade, né? E Sim, aí você se encolhe para caber. Por que que ele está ligado à tiroide, por exemplo, né? Você começa a tentar se reduzir para caber dentro da expectativa do outro, vem tudo para cá, vem tudo para cá, onde tem as disfunções hormonais, né? Está intimamente ligado às disfunções hormonais. Então, também olha o tamanho da importância da gente ter esse chakra equilibrado, né? Assumir é a por nossa isso que quando verdade. você está desequilibrada, você não, com esse chakra desequilibrado, você se cala muitas vezes, você não Se se cala, expressa. ou fala aquilo que não é aquilo que de fato ela gostaria, né? Fala só para agradar o outro. Não é só se É, calar, né? acaba mentindo. Então, aí não faz a verdade, né? A tua verdade fica, Não fica expressa, não esquecida. consegue expressar a verdade do coração, É. né? Então, aí o chakra, o outro chakra é o frontal, que é aqui, ó, no meio da testa, que é entre as sobrancelhas, o que a gente chama de terceiro olho, né? Então, ele é representado pela cor índigo, aquele azul índigo, mais Uhum, escuro, né? E a uhum, glândula associada é a hipófise. uhum. A hipófise, ela é o maestro das glândulas endócrinas também. Então, quando está em desarmonia, desregula, pode desregular os hormônios do nosso corpo. E a gente pode passar a ter mais medo do que a gente tem normalmente, né? Esse chakra, ele acessa a hipófise e também a glândula pineal. Sim. E o da coroa, ele acessa também a glândula pineal. Mas e aí, assim, a pineal, que é a responsável, é a janela da nossa alma, né, que a gente fala, que faz a conexão com, com o que a gente acredita que é de força maior, com Deus, com o universo, com os seres de luz, com os nossos anjos, mentores, guias, né? Então, nesse sentido, né, a pineal produz a melatonina, os metabólitos antioxidantes, regeneradores, anti-inflamatórios. A hipófise tem grande ligação por ser esse maestro dessas glândulas endócrinas que regula os hormônios de crescimento, hormônios sexuais, todos os hormônios do corpo ali. Então, ela tem conexão com o sistema endócrino, Uhum, né? Então, ali, os órgãos, as estruturas associadas que esse chakra nutre são os olhos, a testa, sistema nervoso central, né? Essa parte, principalmente essa parte frontal do cérebro, que é o neocórtex, ou córtex pré-frontal, que algumas pessoas. Que é assim, ele é responsável pelo nosso pensamento, no sentido assim, também as tomadas de decisão, por onde a gente raciocina, uhum, né? A gente cria as lógicas. Então, quando ele está em desequilíbrio, a gente não consegue ter clareza de visão, não consegue ter pensamentos foco, alinhados, né? foco, né? Foco, concentração, memória, mexe com tudo isso. Ainda também dificulta a capacidade de aprendizado, Uhum, né? Então é muito importante esse chakra estar bem alinhado, né? Então, aí as emoções em equilíbrio quando esse chakra está alinhado, intuição, nós ficamos mais intuitivos, discernimento para tomar as uhum, decisões, visão interior, clareza de visão, clareza mental, sabedoria, a gente consegue se conectar melhor também com a mente divina. Em desequilíbrio, o que que acontece?
da confusão mental, excesso de racionalização, ilusão, dificuldade de perceber com clareza, desconexão com a intuição e Uhum, todas as coisas também que a gente falou antes, né? Então, é importante ter esse chakra harmonizado, alinhado, né? E tem também a ligação, eu falo assim, até essa parte das conexões neurais também, que a gente consegue fortalecer as nossas crenças motivadoras, incentivadoras, empoderadoras, e quando a gente, e também agir em cima das crenças que limitam, quando esse uhum, chakra está em harmonia, né? Então é uhum. importante. Quer complementar, Márcia? Não, das áreas físicas, nariz, eu tenho anotado aqui o ouvidos, nariz e dentes também. Está Hum. relacionado com esse chakra frontal. É que, Interessante, na né? verdade, tem também mais de um chakra conectado às coisas, porque os dentes também são estruturas, né, ósseas também, e, e também com esse chakra. Depois eu vou fazer uma correlação com a Uhum. parte dos sintomas de dores, tudo, e aí traz um pouquinho dessa parte mesmo É, de mais então, chakras ligados ao mesmo órgão, à mesma região, que abastecem, mas é legal trazer. é fácil, acho que a gente identificar, né, quando esse chakra tá desalinhado. Quem nunca tomou uma decisão intempestiva? Trocou os pés pelas mãos, por exemplo, a gente É, costuma falar, né? Né? sim, Acho que todo mundo já passou por isso e, né? E se a gente não tiver na presença, a gente faz de novo, né? Então, por isso a importância dele estar equilibrado também, né? sim. E tem É. agora o chakra coronário, que é aqui, ó, no topo da cabeça, é o chakra da coroa. Ele é representado pela cor violeta, branca ou dourada, tá? Ela, então, localizando no topo da cabeça, a glândula associada que me trouxe mais a pineal, Uhum, né? Os órgãos e estruturas, cérebro, sistema nervoso superior, sistema nervoso central, né? E o campo espiritual. E as emoções em equilíbrio, quando esse chakra está alinhado, é conexão espiritual, paz, expansão de consciência, senso de unidade com o todo. Em desequilíbrio, pode ter muito vazio existencial, desconexão espiritual, apatia, rigidez mental, sensação de separação, uhum, né? Então, esse chakra é o que nos conecta à mente divina, né? A Deus em nós. Quando ele está em desarmonia, a gente fica desconectado e a gente não uhum. consegue esse acesso, né? Quer complementar ele? Eu acho que então, acho que é isso mesmo, né? Eu acho que é aquela sensação que dá na gente, como se a gente estivesse sozinho com um problema, Hum, não é? A gente É, se sente perdido, né? Eu verdade. acho que é essa sensação, assim, que a gente pode dizer mais, né? Quando tá o bloqueado, digamos assim, a gente costuma chamar, né? O bloqueado, ele tá fechado. Então, essa conexão não tem. É, Ao aí passo, tende a se sentir sozinho. é, ao passo que se você tem um problema mais sério e você consegue olhar para ele de forma um pouco mais branda, vamos dizer assim, olha, eu vou resolver, de alguma forma eu vou resolver, aí é onde você percebe, você não está sozinho, você tem ali Sim, uma ligação, né? Então, é muito também fundamental, né, ter o chakra, todos eles, né, mas esses são os principais e
Eles fazem muita diferença. Por isso que quando dentro da radiestesia, são várias ferramentas, como a gente já falou, né? Eu faço muito dentro da radiestesia, né? Esse equilíbrio dos corpos sutis, aura e chakra. E a gente percebe a mudança na pessoa quando passa tudo equilibrado. Porque ela realmente parece que dá aquele, não sei, transforma de alguma forma. É a nível sutil, mas a pessoa realmente fala, pô, agora parece que eu tô melhor, né? É Então porque você se começa, conecta, né? exatamente, você Com essa começa força a ter mais superior. clareza. Então, se o problema não deixou de existir, muitas vezes a pessoa procura e fala, tô com um baita de um problema aqui, assim, 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 eu não consigo ver solução. O problema, às vezes, tá lá, continua. Só que a partir do momento que você tem esse alinhamento, você passa a enxergar melhor as soluções, você começa a ter mais serenidade para enfrentar, Sim, né? E então fica mais um pouco mais brando as coisas e as coisas vão fluindo, né? Vão acontecendo. É isso. sim. E aí, então, só vou fazer um resuminho e aí já falo o físico aqui só. A raiz, ela te ancora à terra. O chakra raiz, o raiz te ancora à terra. O sacral te ensina a fluir. O plexo solar acende o seu fogo. O cardíaco abre o teu céu interno. O laríngeo dá voz à tua verdade. O Uhum, frontal clareia a tua visão. E o coronário te lembra que você é mais do que a matéria, você é uno com Deus. Então, é um resuminho dos chakras, né? E aí eu trouxe uma correlação entre as dores e os sintomas com os chakras. Algumas dores que aparecem mais para mim, assim, igual dor no pescoço, dor no ombro. Então, a dor no pescoço é ligada assim, eu tô tendo que abaixar a cabeça diante de algumas situações que eu não tô concordando. Dor no ombro, não tô conseguindo me esquivar dessa situação, não tô conseguindo sair dessa. E eles estão relacionados aos chakras laríngeo e o cardíaco, essas dores, geralmente. E assim, pelo peso das responsabilidades, dificuldade de se expressar, engolir emoções, excesso de autocobrança, carrega o mundo nas costas, né? O campo simbólico, a verdade que não foi dita, limites frágeis, tristeza acumulada, tensão entre sentir e falar, né? Então, o corpo alerta, a musculatura, o corpo fica em alerta, a musculatura fica contraída e a tensão fica acumulada, uhum. né? Alguém se identifica aí com essa dor de Uhum. ombro e de pescoço? Várias, né? Quem nunca, né? Acho que o que eu mais escuto são dores da lombar. Nossa. Dores na lombar, que eu vou falar. Esse daí, fazer uma pergunta. O que você está sustentando há tanto tempo que o seu corpo está endurecido, Uhum, né? Agora, a dor lombar, que aparece muito, está relacionada ao chakra raiz e também, às vezes, ao chakra sacral. O medo, insegurança material, sensação de falta de apoio, uhum, instabilidade, questão com pertencimento e sobrevivência. O campo, assim, tem uma base enfraquecida, o medo do futuro, sensação de não estar sustentando, não estar sendo sustentado pela vida. Pode uhum, ter aí na dor lombar, né? Onde a sua vida está sem chão, onde a sua vida está sem colo, uhum, né? O bruxismo, que é aquilo assim que a gente aperta, arranja os dentes, uhum, aperta. Bruxismo e a dor de cabeça, relacionado aos chakras laríngeo, plexo solar, chakra frontal, tensão reprimida, raiva contida, excesso de controle mental, dificuldade de verbalizar os incômodos, engole o choro, engole as emoções. São pessoas assim, uhum, geralmente, que não devolvem a mordida. E uhum. aí trava, né? Então, Cercando. conter palavras, morder emoções, vigilância excessiva, a mente que não desliga. Que palavras você não disse?
Que raiva você não liberou, Aham. né? A Nádia falou, é exato. Oh, é, amiga, Né? a raiva. A raiva, a gastrite, o refluxo, Olha o aí, Ana. intestino desregulado. Pode ter relação plexo solar e o sacral. Então, Aham. ansiedade, raiva, preocupação crônica, dificuldade de digerir as situações. Eu engulo, mas não digere aquilo. Né? Os conflitos relacionais, aquelas injustiças, contrariedades, né? O fogo interno em desequilíbrio, o excesso de tensão, a dificuldade de processar a vida. Né? Aí o intestino ele também conversa bastante com o chakra raiz, quando tem relação com a segurança e a eliminação. Né? Então a pergunta, o que você não está conseguindo digerir na sua vida? Aqui, a Thaís colocou assim, ó. Minhas hérnias estão todas na lombar e sacro. Bom saber, as áreas a trabalhar. Tenho bruxismo também. Oxe, Thaís, vamos trabalhar isso aí. Vamos liberar, né? Thaís do céu. Eu não falo que a questão eu ouvi esses dias, justamente, o maior desequilíbrio vem dos inferiores. É o maior desequilíbrio, porque a gente está É. nesse plano aqui, está ligado a essa parte da matéria. Então, Uhum. não adianta, assim, todos são importantes, né? Então, não é só os superiores, que também têm a sua importância, mas se você não tiver lá a parte de baixo, os inferiores desequilibrados, pronto, você vai adoecer, você vai ter uma série de coisas que, né, que vai travar a sua vida. É Essa porque é parte ali da que ficam prosperidade, represadas as exato. emoções mais densas, né? É, E é difícil a gente ver alguém que não teve, ou nunca teve ou não tem dor na coluna, né? é, Uma fase da vida a pessoa acaba tendo é, dor tendo, ali. vai carregando, já viu. É. Ó, a falta de ar, aperto no peito e palpitação. Os chakras relacionados, cardíaco e também o plexo solar. Porque pode estar ligado a tristeza, luto, medo, ansiedade, opressão emocional, sensação de ameaça, o coração comprimido, dor afetiva, sistema em alerta, né? Essas coisas assim. A pessoa sente que está perdendo o controle, como se a vida estivesse apertando por dentro, muitas vezes, né? Sofrendo uma opressão. Então, o que está te sufocando emocionalmente? Né? E pode dar essa falta de ar, esse aperto no peito, essas palpitações. A insônia, muita gente reclama de insônia. Chakras relacionados, o chakra frontal, chakra da coroa, o plexo solar. Porque o excesso de pensamento, a hipervigilância, a dificuldade de entrega, a dificuldade de se colocar na vida, a mente acelerada, a preocupação, pensamentos não resolvidos. Então, assim, a consciência sem repouso, cabeça acesa demais, pensando muito, dificuldade de confiar e soltar o controle. Tudo isso pode dar insônia, Uhum, né? O corpo quer descansar, mas a alma, ela tá acesa, ela tá em guarda, ela tá em alerta. uhum. Então, o que dentro de você continua acordado mesmo quando o mundo dorme? A Laís falou assim: na verdade, essa live eu descobri que estou totalmente desequilibrada em vários chakras. Ah, mas no final, aguenta as pontas aí que a gente vai fazer a Já aplicação já tá da finalizando terapia aqui, já plasmática tá com esse acabando, a gente já vai. objetivo. É, com esse A Márcia vai objetivo aí de alinhar. explicar a terapia. Só aqui eu vou pôr só aqui, ó, então, cansaço extremo, que muita gente fala, que é ligado à raiz, ao chakra raiz, ao chakra plexo solar e ao coronário. Então, assim, esgotamento, perda de força vital, desconexão do corpo, né? Assim, excesso de doação sem reposição, aquela pessoa muito prestativa.
Então, a bateria vital é drenada, o fogo interno é apagado, pouca sustentação energética, né? Então, às vezes não é preguiça, é um excesso de peso invisível. Oi, Batera, boa noite, bem-vindo. E aí a gente pergunta ali, por que você está cansado? Não, você está cansado só no corpo ou você está cansado de viver desse jeito, para essa situação de cansaço extremo, né? A fibromialgia, que é um que muitas pessoas têm. A Uhum. fibromialgia, ela está relacionada geralmente a chakra raiz cardíaco, plexo solar e laríngeo, porque é um Quase combo. todos. É um combo, ou às vezes tá todo, sabe, na fibromialgia. É, Porque ela é assim, ó, é uma sensibilidade extrema. História de tensão acumulada, porque são várias, pode ser vários conflitos, ou um só que gerou, desestruturou tudo, tá. né? O corpo que já não consegue separar tudo e ficar em silêncio, ele guardar tudo em silêncio. E assim, a fibromialgia é uma condição muito complexa, né? Então, é um desequilíbrio, não é só um desequilíbrio energético, são várias coisas, né? Então, assim, seu corpo pode estar doendo, não porque ele é fraco, mas ele ficou por muito tempo, tempo demais em estado de defesa. Uhum. Aí pode ter dado essa, né, a fibromialgia. A queda da imunidade, que é um que a gente vai trabalhar hoje com a terapia plasmática, né? Os chakras relacionados, cardíaco, raiz e plexo solar. Tristeza prolongada, estresse crônico, sensação de desamparo e desgaste. É um verdadeiro ciclo de esgotamento, de noites ruins, de emoções reprimidas, de excesso de cobrança, de pouca recuperação para se restabelecer. Então, a pergunta aí dessa queda da imunidade, quem tem muito, quanto de você está sendo gasto para manter uma vida que já não combina com a sua verdade? Uhum. Né? Porque muitas vezes você está vivendo o que para você não é verdade, né? Boa noite, Diego. Boa noite, Érica. Então, e aí causa esse enfraquecimento dessas defesas, a perda, perde o centro, perde, né? Descarrega ali a vitalidade. E outro só, mas ó, tem a depressão ligada ao cardíaco, plexo solar, raiz e ao coronário. Dor profunda, perda de sentido, apagamento do fogo pessoal, desconexão consigo, com a sua vida, com a sua verdade, coração fechado pela dor, poder pessoal diminuído, perda da força vital, espírito sem horizonte. Né, pode contribuir para a depressão. É lógico que a depressão também é um monte de coisa ali ligada, né? Uhum. Mas nesse sentido, a ansiedade, plexo solar, chakra raiz, cardíaco e frontal. Medo por antecipação, hipervigilância, necessidade de controle, sensação de ameaça, base insegura, fogo agitado, coração apertado, né? Mente em excesso. Uhum. Essa é a ansiedade. Né? Então é isso. São várias emoções, várias dores físicas, emocionais, que podem estar ligados também, né, ter ligação com esses chakras, e a gente alinhando, harmonizando, equilibrando esses chakras, a gente pode melhorar tudo isso, né, Uhum. equilibrar, ajudar essas dores a ir embora, a gente se libertar dessas dores, né? Então é isso. Então, dentro dessa visão integrativa, compreendemos que as emoções persistentes, como medo, ansiedade, tristeza, essas emoções densas, sobrecarga e insegurança, elas repercutem nos chakras, interferindo nesse fluxo vital também. Sim. Assim como o desequilíbrio dos chakras pode piorar, isso a gente dificulta que a gente consiga se curar dessas dores,
As dores também, quando são muitas, elas podem desarmonizar os chakras, né? Fica nesse ciclo de retroalimentação. Uhum. Tá, então era isso. Então, a harmonização dos chakras pode atuar como um apoio importante, né, nesse processo, favorecendo essa autorregulação. E é esse equilíbrio interno, essa expansão da consciência corporal, reorganização da energia vital. Então, nós vamos trabalhar isso com a terapia plasmática, que a Márcia vai falar aqui da terapia plasmática. Aqui só para vocês verem os chakras, os 7 principais, a Uhum. localização. E mais uma figurinha aqui, né? Esse aqui, ó, os chakras. E esse aqui, tá? A representação. Essa figura é bem interessante porque a maioria das pessoas acabam vendo só a parte frontal, né? A parte da Parte frente do da corpo da pessoa. frente, né? Mas ele tá assim mesmo. Ele tem como se tivesse aqui um cano, sei lá, né? Uma coisa que atravessa, É né? o Então ele vórtice, né? De é o energia aqui e o vórtice. vórtice de É, energia aqui. então não é só de um lado, né? Só da frente aqui assim, Uhum. né? É É a isso. parte de trás é igualzinho, É, corresponde à parte da frente. corresponde. Porque tá agindo no corpo inteiro, É, é isso mesmo. né? E agora vamos entrar com o que é, para explicar, né, o que é a terapia plasmática. Isso. Então, bom, como a Paula falou, né? Nós somos assim, essa terapia é uma terapia mais uma terapia, né? Que já existem várias, mas assim essa busca é uma terapia integrativa, é uma terapia que tem como objetivo complementar o tratamento convencional, aquele tratamento. Só um minutinho, tá? Eu estou chamando a atenção aqui da minha cachorrinha. Vem para cá, vem. Madalena, vem pra cá. Desculpa, senão ela já fez alguma coisa ali que eu preciso ficar de olho. Então, ela é integrativa e ela não vai substituir um tratamento com o seu médico, né? Quem pode dar alta do tratamento é o seu médico, mas muitas vezes essa alta pode vir mais cedo por conta de um tratamento como a terapia plasmática. De repente, né? Se de, é, tivermos, você fizer parte dos 95% que tem resultado efetivo ou que tem algum resultado, ele vai contribuir para a tua melhora, né? Essa Sim, terapia vai contribuir para a sua melhora. Então, é bem interessante. A terapia plasmática, ela foi criada, eu não sei se é o termo, mas acho que, imagino que sim, pelo Zeno Castilho, que criou o bastão plasmático, tá? É, e ela visa o quê? Ela tem uma abordagem integrativa, né, que utiliza o plasma para promover um bem-estar, o alívio de sim, dores, e não só o corpo, aquela dor, vamos supor, se está aquela dor da cabeça. De repente, ele vai fazer um alívio do corpo todo, vamos dizer assim, né? Vai atingir, lógico, a cabeça, para aquela dor específica, mas ela dá um equilíbrio no geral, né? No teu corpo geral. E a base do equilíbrio energético, que é aquilo que a Paula falou, né, de trabalhar os chakras, ele também promove esse equilíbrio dos chakras, então, ou seja, do seu campo energético, né? Com isso, a nível sutil, ajuda o corpo a ele mesmo se reorganizar. É um instrumento que, por meio da energia que é condensado, vamos dizer, esse bastão é um bastão que ele acaba emitindo essa frequência, emitindo uma informação de cura, ele vai passar a organizar o teu campo e muitas vezes promover essa cura. Aí eu achei importante falar assim, porque plasma, né? Eu já tinha ouvido falar da palavra, mas eu nunca não sabia o que que era, né? É um dos estados da matéria, é o quarto estado da matéria. Então a gente tem o sólido, o líquido, o gasoso e o plasma. O plasma, ela é a pré-matéria que forma tudo.
Então, assim, para vocês terem uma ideia, o sólido, quando se a gente esquenta, manda muita energia para o sólido, ele vira líquido, ele passa para o líquido. Se você esquenta e manda muita energia para o líquido, ele vira gasoso. E se a gente emite muita energia para o gasoso, ele vai virar, ele vira plasma, que é esse quarto estado da matéria. Né? Ele é um gás que é ionizado, né? Ele tem tanta energia de elétrons, o plasma, que ele já que usa tanta energia que os elétrons já se soltaram dos átomos ou das moléculas, então eles ficam andando livremente, misturados com os íons, né? Então, como eu falei, a terapia plasmática ela tem como esse objetivo o alívio de dores, não só no corpo, não só no local, mas no corpo como um todo, e equilíbrio energético. A atuação é muito sutil e ajuda a reorganizar essas informações a nível celular. Então, a hora que a gente aplica, a nível celular, essa frequência, essas informações vão chegando. O que contém aqui dentro? Porque eu costumo ver assim, eu não domino nada do que eu vou falar agora, né? Então, assim, dióxido de zinco, por exemplo, óxido de zinco, que é o que ele usa, bobinas magnéticas, essa parte é técnica do que é o bastão, né? Mas eu costumo dizer que, vamos dizer assim, a gente quer saber qual que é efetivamente o benefício. Então, em termos de resultado, ele é um grande emissor de energia. Ele vai frequenciar, quando a gente aplicar, ele vai frequenciar a energia que está em desequilíbrio no seu campo. Porque quando a aplicação desse bastão, a gente está trabalhando basicamente com três campos. O seu campo, né, que a gente chama de o campo toroide, né? O campo do meu campo, vamos dizer, se eu estiver aplicando, e o campo do bastão. Então, a união desses três campos, ele vai ser atraído por meio do bastão na sua frequência, aquilo que está em desequilíbrio, aquilo que não está casando, digamos assim. Então, ele manda a frequência por meio daquilo que você pensa, porque nós vamos ter um momento antes da aplicação, que é justamente a gente buscar esse frequenciamento, buscar essa forma de pensamento que eleva a nossa vibração. E elevando a nossa vibração, a gente consegue atrair, né? Nós vamos ser um canal que atrai essas energias provenientes aqui do bastão. E aí ele acaba cumprindo o seu papel, digamos assim, o seu objetivo, que é desse equilíbrio. Deixa eu ver se eu coloquei mais coisas É aqui. que ele emite, né? Igual assim, a aplicação do bastão com a minha, por exemplo, a intenção da pessoa que vai aplicar, do terapeuta, de estimular a autocura, regeneração, né? Alívio de dor. É importante o terapeuta estar com o coração, com as emoções elevadas, focando no bem-estar do paciente, da pessoa que vai receber, né? Porque o Uhum. meu campo, aí, como a Márcia falou, vai interagir com o campo dele. Essa intenção produz vai conectar com a energia do bastão, produzindo esses fótons, esses biofótons, que é em forma de luz, vai chegar nesse paciente e vai interagir com o campo dele, estimulando essa autorregulação, essa regeneração, esse relaxamento, esse alívio de dor, né? É, Então, é através desses fótons, desses biofótons, que é é, a luz que o bastão é, emite, essas, né? Ele essas, carrega essas informações, é, né? De cura, de regeneração, né? Tudo isso. o nosso corpo, né, o corpo humano, ele é formado por átomos e partículas subatômicas, né? Partículas muito pequenininhas que a gente, Uhum. lógico, só, sei lá, microscópio
microscópio, eu acho que daqueles muito potentes. Então, nossas células, elas produzem energia, eletricidade, luz e esses biofótons, como a Paula falou, que são fótons, são partículas de luz que são emitidos espontaneamente por nosso sistema biológico. Eles emitem espontaneamente, que formam, vão formar esse campo nosso aí que a gente está falando. Mas tem uma intensidade, ela é muito baixa. Então, ela só é detectada por equipamento muito sensível, esses biofótons, né? Muito, 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 muito sensíveis. E aí, como eu falei, o bastão foi criado pelo Zeno Castilho, e ele é um busca e o Zeno, ele é uma pessoa, eu até associo ele assim meio a figura do professor Pardal, sabe? Sabe aquela pessoa que é um buscador, né? Ele é um super, assim, ele não tem a formação, né? Ele é jornalista, mas ele tem essa ânsia pelo estudo, por descobertas, né? Então ele Ele é um empenhou grande nesse. estudioso, né, da É um grande física estudioso, quântica, da física clássica, física quântica, da neurociência, de tudo isso, epigenética, né? pesquisador, ele vai atrás, né? Pesquisador, é um grande pesquisador. E esse bastão é a junção de três tecnologias que ele estudou. Então, três tecnologias aqui que ele foi buscar informação, estudar, e aí ele criou o bastão para que seja um instrumento na terapia plasmática, para que seja esse instrumento de promover esse equilíbrio energético, né? Isso. O bastão ele ajuda a corrigir os padrões que estão desorganizados, É, que estariam associados à dor, né, à tensão, aos desequilíbrios. isso. A ideia é que essa luz, que são os biofótons, né? Ela carrega as informações que vão Isso. interagir com o campo da pessoa. O campo da pessoa, Isso, corrigindo essas isso. informações que estão Ajudando causando a dor. a corrigir o que os padrões que estariam associados à dor, à tensão e desequilíbrio. Por isso que é Uhum. interessante, a dor está no físico, mas ele veio uma causa que é emocional, né? E aí, quando a gente trabalha aqui o timo, onde é a glândula das emoções, aí você, de repente, você vê que a tua dor foi aliviada, porque no fundo, essa tua dor física está vindo de um problema emocional, né? Como agem todos os corpos, né? Então, ajuda também, tanto no emocional quanto no energético, que são os chakras que a gente pode trabalhar para regular e harmonizar os chakras, tanto no corpo mental, né? Uhum. Eu acredito que, porque assim, ele trabalha o todo, né? E aí a gente pode trabalhar em cada chakra com bastão, ou em alguns pontos que são chamados os pontos mágicos, os pontos chaves, né? Uhum. É, que dá muito, muito resultado, né? Muito resultado. Então, esse é o objetivo do bastão, de encontrar esse equilíbrio nas células, né? Por isso que muitas vezes, quando a gente aplica, a gente também tem uma sensação, e o consulente também, que parece que tem algo puxando, é um imã. Ele vai, o próprio bastão, ele parece que tem um imã ali, que ele É é como muito se ele louco. passasse um scanner, né, na pessoa, e tá vendo ali, ó, aqui que é o ponto. Então, muitas vezes a gente está passando num lugar, de repente sente que aqui tá mais forte, né? Isso a gente, assim, eu falo por mim, né? Eu comecei agora, a Paula também, né? Então, a gente tem que apurar essa sensibilidade. Cada vez mais que a gente Sim. faz, vai apurando essa sensibilidade para a gente né, perceber que tem ali. É interessante quando o Zeno está aplicando, ele já mesmo vai, olha, senti, peguei, né? Porque ele capta esse imã, essa coisa da atração, né? Então, E dá pra gente esse é, sentir certinho, né? Puxando. é, o que eu sinto, mais sinto é um calorzinho. Calorzinho, às Então, vezes, eu a gente sinto pode mais. sentir a pessoa, né? É, Pode sentir esquentar, ele fala esquentar, esfriar, puxar como ímã, ou uhum, formigar, né? é.
Então, o bastão, ele muda essa informação do campo energético de quem a gente está aplicando, e aí o corpo gravitacionado, o nosso corpo em si, ele é obrigado a acompanhar a mudança. Porque o Uhum, bastão, ele muda, ele mudando, o corpo é obrigado a mudar também, e aí é onde a gente tem a melhora dos uhum, sintomas, né? As etapas de aplicação consiste no quê? Primeiro, a gente equaliza as energias, as emoções, a gente estimula a pessoa a pensar nos melhores momentos que ela viveu até agora. Então, assim, eu costumo dizer, tenta entrar como se fosse no túnel do tempo, tá? Então, ali você, só que é um túnel do tempo só de coisas boas. Então, você tá ali olhando as imagens, porque eu tenho que imaginar alguma coisa, né? Então, eu procuro estimular a pessoa nesse sentido, tá? Você tá caminhando ali sozinha, aí ali você tá olhando, só tem coisa legal. Só tem, assim, comemorações gostosas, encontro com os amigos, com a família, viagens incríveis, o seu pet, projetos que você já está visualizando, que você já conseguiu realizar, e você está lá na frente feliz da vida. Então, mais ou menos esse caminho. Então, aí, né, a gente equaliza essas energias ao pensar, ao estimular essa vibração de alegria, de bem-estar, né? E se conecte com a tua fé mais profunda, seja lá qual for, sabe? Tenta ali, é em Deus que eu acredito, então tá, ou em Jesus Cristo, é Alá, não sei. Vai imaginando, é aquilo que eu acredito. Então você se conecta também com essa sua fé. Aí os pontos mágicos, que foi o que a Paula falou, o dedo médio, é um dedo que trata muito enxaqueca, dores de cabeça, focos de Hammer, que é aquilo que a gente falou da medicina germânica na semana passada. Pode ser um AVC, viroses, imunidades. Essa ponta do dedo, estava pesquisando, não, eu preciso confirmar também essa informação. Parece que representa o éter, que é um campo muito volátil, esse dedo, tá? Depois aqui tem o timo. O timo, nós já falamos, né? Ele aumenta ou equilibra a imunidade, proporciona uma profunda limpeza emocional. Então, aquilo. Às vezes, quando a gente está muito triste, a gente não sente uma dor no peito. É isso. É o nosso timo ali que está sofrendo demais, né? Parece que a dor vem lá dentro. É isso, né? A nuca trabalha todos os pontos do corpo através do sistema nervoso, que é elétrico, ou seja, muito rápido. Ao trabalharmos nessa região, solta a chave que liga esse estresse, né? Então, bem aqui, sistema nervoso. A gente tem pontos reflexos também na circulação de energia, que é a palma da mão, e a planta dos pés, porque cada ponto da nossa mão representa um órgão, né? Cada um dos dedos representa um órgão. E o que a gente sente durante a sessão? A experiência costuma ser discreta, assim, é leve, é relaxante, não é invasiva. Então, muitas vezes a pessoa sente um calorzinho ou um esfriamento, ou você está aqui aplicando, às vezes na mão, você sente um puxar na sua perna, sabe? Como se fossem micro choquinhos, nada muito forte, né? Ou então aquela sensação, parece que tem alguma coisa puxando. Parece que estou sentindo que aqui está puxando, tá passando, eu estou sentindo. Eu fiz a aplicação da Ana esses dias e ela falou que ela estava sentindo como se tivesse alguma coisa puxando. E aí a técnica pode ser aplicada presencialmente ou à distância, né? Pois se baseia na transmissão dos fótons e na interação energética. Então, alívio de dores, relaxamento profundo, apoio a processos de regeneração celular. Então, existe já descrição de alguns terapeutas que aplicaram, por exemplo, em pessoas que estão fazendo um tratamento do câncer, né? Que às vezes tem muito efeito colateral, né? E aí dá aquela acalmada, abranda um pouco esse mal-estar, né? Que a pessoa sente.
e o equilíbrio emocional e energético. Acho que eu falei tudo, Paulo, Ah. né? Os Só resultados, mostrar aqui, por ó, a último, fotinha do campo eletromagnético, nosso campo. Quando está em isso, desarmonia, quando a gente fica está triste, deprimido, com emoções densas, pesadas, reclamando, os chakras estão desalinhados, a tendência é estar assim. Aí, quando a gente harmoniza, equilibra, ó, o campo fica assim, é, fica né? bem Esse é um campo saudável. não, saudável, ele é bem e ele vai trazer coisas boas, né? Eu gosto desse realmente é o Taurus, né, que a gente chama, porque Uhum. você observa que o movimento ele sempre vai estar passando aqui, ó, no meio, vai interagindo aqui, ele vai formando, são esses desenhos são os gráficos, né? Geometrias sagradas, né? Que formam É, todas esse desenho, né? e nós somos igual assim, a gente tem o positivo e o negativo, então sai e entra, né? A Isso. energia fica circulando, É. E você né? vê que a forma do bastão é bem essa mesmo, né? Da ideia de ser esse toroide aí, né? Que tem essa base do pezinho aqui, tá? Com relação aos resultados, acho que foi a última coisa para ser feita, de ser falada. Na verdade, assim, no SUS, numa cidade lá do Rio Grande do Sul, né, Paula, se não me engano, chamada Segredo. Segredo, eu não sei Uhum. se é Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, agora já não me Não lembro. sei, você quer, é lá É, no sul. eu sei o nome da cidade, que chama Segredo. Eles já aprovaram, né? Foi enviado um projeto. E eles já aprovaram essa técnica dentro do SUS, nesta cidade. Então, É, porque já fizeram muitos atendimentos, foi e o validado, que? comprovado, né, que o bastão tem muito resultado em fechamento de feridas, Exatamente. né? Então, resultados assim, o Zeno tem muitos resultados assim de câncer de pele, né? A pessoa estava bem com câncer de pele e realmente ele mostra as imagens de ter resolvido. E com relação aos resultados, acho que é importante dizer, né? 30, 40% tem resultado efetivo. A pessoa realmente sente melhora em várias coisas e, olha, resolveu o problema. De 50 a 55% teve alguma melhora, mas parece que não se chegou ainda na causa raiz. Então, houve uma melhora, mas ainda precisa evoluir para chegar na causa raiz e a pessoa ficar bem totalmente. E 5% não teve resposta alguma, tá? Então, como Uhum. tudo nessa vida, né? Existe um início de tudo. E eu acredito que essa terapia vai ser o ponto de partida para muitas outras coisas que virão, né? Com esse objetivo de ser cada vez mais eficaz e chegar no 100% aí desejável, né? Que seria. E é isso. Então vamos fazer uma aplicação. Aí é assim, a pessoa, vocês podem ver quais são os sintomas e ver se tem a ver, né? Porque a gente vai aplicar um pouquinho, 5 minutinhos, né? O bastão. Aí você pode apontar para o seu timo, a tela do celular. E depois nós vamos aplicar mais 5 minutinhos e você pode aplicar para o local onde você tem a dor, tem uma dor ou tem uma doença, né? Ou então, se você identificou algum chakra em desequilíbrio através do que você ouviu hoje, né? Aí você aponta para o local, tá? Para o local da dor, ou para o chakra, ou para o lugar da doença, onde você está com o sintoma. Eu ia dar O uma primeiro momento é o sugestão. timo, tá? Aham. Eu ia dar uma sugestão, Paula, da gente tentar fazer, não sei se antes ou depois, a gente fazer ou pode ser também durante, né? De repente a gente está falando aqui do timo, mas falando sobre o equilíbrio de cada um dos chakras, né? Acho que é interessante também. Não sei se a gente faria aqui.
fazer em todos os chakras? Falando, né, na fala mesmo, que está equilibrando, mandando a informação do equilíbrio é, do chakra básico, né, trazendo Ah, isso, tá. aquilo. O que que você acha? Não Eu sei. aplico em cada chakra, só que eu aplico. É bastante. É tipo assim, eu aplico nos chakras diretamente em cada chakra. Diretamente. Eu imaginei da pessoa ficar imaginando, mas tudo bem, vamos fazer o que Pode ser. é protocolar também, né? Porque só me veio assim a ideia do Isso, imaginar. mas aí a hora que estiver aplicando aqui no timo, a pessoa Isso. vai mentalizando qual é a cura que ela quer receber. É, Como se ela já tivesse recebido. Por exemplo, se você quer harmonizar os chakras, vai mentalizando, harmonizar o chakra isso, básico, harmonizar o chakra umbilical, vai mentalizando o que ela deseja e isso, recebendo isso, né? isso. E já visualiza elevando a imunidade, deixando ir os sentimentos densos e negativos, se nutrindo de sentimentos positivos como amor, alegria, É, paz, né? Vai mentalizando, né? é. Porque como é uma aplicação rapidinha, né? A pessoa vem com o que ela mais está precisando nesse momento. E a informação vai chegar. E Vai. vai chegar. Eu vou colocar a musiquinha aqui. Ver se. Hoje eu peguei então. Não é essa. Espera só um pouquinho. Ai, meu Deus. Eu tinha colocado uma aqui. Deixa eu ver. Para poder. Ah, Isso. Respira de forma lenta, suave, profunda. Respirando, relaxando, se permitindo estar aqui e agora, no momento presente. Se abre para receber essas informações, estimulando o seu poder de autocura, a sua autorregulação. Traz para a sua tela mental, para o seu coração, o que você deseja receber de cura, o alívio da dor, o equilíbrio, a harmonia. se a sua dor não for física, identifique a dor da sua alma. Abra, abra seu coração para que ele fique curado. Limpe a tristeza, a raiva, o rancor. Se abasteça de energias elevadas, sentimentos elevados, de alta vibração. Se alimente da coragem, se alimente do não julgamento, do amor incondicional, da paz e da alegria. Lembre-se desses episódios felizes que você já teve. Quanta coisa boa você já viveu até agora e ainda vai viver mais. Isso. Traga os melhores momentos, os seus melhores momentos, sentindo a alegria de viver esses momentos.
o amor, a gratidão. E visualize uma grande luz dourada banhando todo o seu corpo, desde o topo da cabeça, penetrando em todas as células, inundando, curando, ajustando e harmonizando. A luz dourada até a ponta dos seus pés. Se você quiser, pode ajustar, pegar a tela do seu celular com essa imagem que nós estamos aplicando e coloque próxima do seu timo. Pode ser que a vibração chegue mais efetiva. Isso, e não precisa ter medo, viu? Porque já é comprovado que o bastão faz com que a energia do celular diminua bastante e ela não é prejudicial quando a gente está aplicando o bastão pelo celular. É. Respira e recebe. Se abre para receber todas as bênçãos que o universo tem para você. Se a minha irmã estiver ainda assistindo, a Maria Luísa, ela pode colocar aí próxima do local onde foi feita a cirurgia. Você marcou o tempo, Márcia? Eu não marquei. Não, eu não marquei, eu estou mais ou menos aqui acho que percorreu uns 4 Acho que deu. minutos. Você acha que deu? Nós vamos aplicar o quê? 5 minutos? Isso. Então, acho que mais um minutinho. Pronto. Respira. Sente um pouquinho como que você tá. E agora nós vamos aplicar. Se você quiser colocar em cima do local da dor, em cima do local onde você sabe que tem, se tiver a doença, o incômodo, ou diretamente em algum dos chakras, tá? Ou quem tiver tiver com dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, toda essa parte da cabeça, põe o dedo do meio apontar, assim, põe o bastão apontado para o seu dedo do meio, tá?
ou então do local, aponta para o local da dor. Ah, nós vamos aplicar agora outra parte do bastão. Isso. Vou botar esse aqui na mão. Isso. Respira. Mais 5 aqui, você fala? Uhum. Quanto tempo? Quanto tempo? 5 minutinhos. Respira, respira fundo e cria respira, respira fundo e cria, Respira, traga os melhores momentos para sua mente, para o seu campo mental. E sente no seu coração. Respira, respira fundo e cria tudo respira, o corpo soa e a natureza tudo respira, a terra, o sol, a lua e as estrelas. O equilíbrio é sempre um movimento. De dentro para fora, de fora para dentro. Respira, respira, recria, recria, respira, respira, recria, recria, respira, respira, recria, recria, respira, respira, recria, recria, tudo respira, sua e a natureza respira,
até o sol, a lua e Eu. as equilíbrio é sempre Respira. Compartilhar se sentiu alguma coisa. Estão bem? Todos bem? Senti um calorão aqui. Senti um calor? Senti um calorão. Senti mais na ponta dos dedos de novo. Vai esquentando. Teve alguém aqui que quer sentiu algo, não sentiu nada, não sei. Mas com certeza a informação chegou, mesmo que eu não tenha sentido nada, tá? Olha lá, a Maria Luísa falou que paz. A Ana Gil falou relaxamento. Ah, então, Que já, bom. Já, já, isso já é muito bom. já ajuda. Sinal de que baixou, é, que você está permitindo que o sistema imune trabalhe, né? Porque quando a gente consegue baixar, assim, sentir paz, relaxamento, o sistema imunológico pode trabalhar, pode se fortalecer, elevar. Quer dizer que os sentimentos densos, negativos, puderam ir e vem a Uhum. paz, né? A Thaís colocou assim: eu senti algumas pequenas pontadas na garganta, mas Olha, estou leve. ah, Ah, que bom! Então o seu agiu nessa parte da garganta. Às é, vezes algumas coisas engolidas aí que estavam obstruindo, né? uhum, Foi trabalhado. é isso Que mesmo. bom que tá leve. Bom, é isso. Fizemos o nossa live. Acho que acho que não tem mais. E aí eu tô aqui com algumas aguinhas, porque dá para fazer água plasmada, né? Com bastão. Sim, é, eu também eu tenho. Aqui eu tô botando tudo pra gente pulverizar tudo. Eu agora eu aplico na casa, assim, sabe? Vou pegando aquele um outro que eu comprei, aí eu vou botando nos cantos, E é bom são nanopartículas, né? São partículas muito isso. pequenininhas. E a gente pode utiliza, eu fiz um com lavanda aqui, Ai, que gostoso. Ai, é uma delícia. É para isso mesmo. harmonizar. É muito legal. Aí, se alguém quiser saber mais, aprofundar um pouco mais, quer saber mais, quer receber tratamento, entre em contato com a gente, tá? Nós Tá. estamos abertas e vira e mexe, nós vamos fazer live de novo, emanando, utilizando o bastão, para quem quiser, né, receber, para as pessoas conhecerem, sentirem mesmo, Sim. né? É, esse estímulo nessa autorregulação, né, do É, corpo, equilíbrio, ele estimula a entrar em homeostase, né, que é o bom funcionamento de todo o corpo, de todos os sistemas, entrando em harmonia. observem o sono de vocês essa noite, se ele vai ser mais Isso, reparador, né? Que às vezes pode sim. não ter percebido nada agora, mas de repente teve um sono mais tranquilo, tá bom? Então tá bom, então fiquem com Deus, Obrigada a gratidão a todos que todos. participaram, gratidão, Márcia, Gratidão, viu, e Paulo? vamos que vamos, né? Vamos aí. Gratidão. Um beijo, boa Um noite, beijo. Boa tchau. noite, viu? Tchau, tchau. Gratidão, Thaís. Tchau. Ela falou muito Tchau. bom, amei. Gratidão. Ai, que A bom, Ana que Gil bom. também. Obrigada, meninas. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Gratidão. Um Obrigada. beijo. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.